Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nosso 9º dia de aula de metodologia científica e gestão eclesiástica, sendo que trabalhamos apenas 2 dias em metodologia científica, e hoje é o nosso 7º dia que estaremos trabalhando em gestão eclesiástica. Hoje a gente fecha todo o bloco, já trabalhamos sobre os slides do professor Meirelles, sobre outros materiais, sobre outros livros, e hoje a gente vai estar trabalhando, eu diria, em alguns assuntos bem interessantes. O tema geral da aula de hoje vai ser o sexto continente. Eu vou explicar já já para os meus irmãos, tá bom? As nossas aulas são gravadas para que vocês possam utilizar, ou quem sabe no futuro essas aulas também possam abençoar outras vidas, igrejas, ministérios, obreiros, e quem sabe futuros alunos também em EAD, né? Porque hoje, por meio dessas gravações, a gente pode também estar utilizando cada módulo para que irmãos, onde quer que eles estejam, eles possam também, sobre a nossa supervisão, fazer essas aulas, tá bom? Já oramos, como eu disse, as nossas aulas estão sendo gravadas. Mais uma vez, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Graça e paz, irmãos. Nosso irmão Natan está lá do Rio de Janeiro, participando conosco como nosso convidado, e talvez ainda hoje entre mais um casal de amigos também para participar aqui como convidados. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá, meus irmãos. Hoje nós vamos estar trabalhando sobre essa temática que eu diria, como eu aprendi com meu amigo pastor Davi Rocha, que hoje ele está pastoreando a Igreja Metodista Livre lá no Paraná. Ele também foi um dos professores dessa casa. Durante um período em que ele estava aqui em São Paulo, ele nos ajudou e nós também fomos bênção para a vida dele. E hoje ele está pastoreando lá no Paraná. E eu falei para ele, Davi, um dia ele chegou para mim e falou assim, nós estávamos falando sobre o mundo digital, e ele disse assim, Rai, é o sexto continente. Eu falei, como, Davi? É o sexto continente. Mas como assim, Davi? Aí ele falou, o mundo não tem 5 continentes, ou pelo menos, né? Há uma discussão, são 5, 6, 7. Tem uma discussão entre os acadêmicos, mas se convencionou que o mundo tem 5 continentes. E aí o professor Davi, pastor Davi, falou para mim que ele aprendeu com alguém, eu não me lembro quem, mas ele que me ensinou. Ele disse essa frase, eu jamais me esqueci, que a internet, as redes digitais, esse novo formato que hoje estamos, inclusive, desfrutando, é o sexto continente, ou seja, é um mundo paralelo nesse mundo real. A gente está vivendo e sobrevivendo, e muita gente não só está sobrevivendo, mas está fazendo coisas extraordinárias no aspecto humano, ganhando muito dinheiro, e o evangelho está também chegando nesse quinto continente, e no sexto continente, sendo bênção também. Hoje nós estamos aqui participando desse projeto. Então, hoje eu quero trabalhar bastante sobre isso com vocês, porque dentro de todas as temáticas que trabalhamos, tanto em metodologia científica quanto em gestão eclesiástica, a igreja ela tem que também saber participar desse momento. E hoje eu preparei assim bastante coisa para os irmãos, né? São vários tópicos e subtópicos, mas a temática principal será o mundo digital. Como a igreja deve atuar, ou pelo menos deve saber, ou deve estar sendo inserida, não que ela seja obrigada, viu, irmãos? Eu quero até de antemão já dizer aqui uma coisa, vocês vão ver que um dos meus pontos principais, eu vou estar trabalhando bastante sobre isso, que mais do que esse fenômeno digital, é a verdadeira identidade existencial da igreja. Então, a gente vai estar trabalhando sobre bastante coisa, mas assim, a gente tem que admitir que hoje existem coisas que realmente nos agregam muito, e a gente deve usufruir de tudo isso, tá bom? Então, como é costume, eu quero ler um texto bíblico com vocês. Quero fazer somente uma recapitulação sobre um ponto que semana passada eu acabei não trabalhando. E aí, bora trabalhar. Bora, porque tem muita coisa para a gente fazer. E o texto que eu quero ler com vocês é Efésios, capítulo 5, versículo 15 e ao 17. Efésios 5, do 15 ao 17. Quem achou, pode ler para nós.
Posso ler, pastor? Por favor. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, Então, 5, desculpa, eu falei qual? 5, 17. 17. Desculpa, era 5, 15 ou 17? Começa pelo 15. Pelo 15. Isso, o 17 vai ter que ler, mas era a conclusão. Ok. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Até o Joia. 17. E agora pode ler também o 18, não tem problema. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no versículo 15. Na minha versão diz, portanto, vede prudentemente como andais. Ou seja, diligência, atenção, vigilância. Para que a gente não seja como nécio, e sim como sábios. E o 16, remindo o tempo, ou como disse a NVI, aproveitando as oportunidades. Porque os dias são maus. Então, eu quero agora aqui que os irmãos destaquem, prestem bastante atenção nessa afirmação. Remir o tempo, aproveitar as oportunidades. Deixa eu ensinar uma coisa aqui que para mim fez uma diferença muito grande na minha vida, como cristão, como pessoa. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Vocês já ouviram a palavra oportunista. Eu sei que ela tem uma conotação negativa e positiva. Nós até usamos ela mais de forma negativa. O que é uma pessoa oportunista, né? Ela aproveita as oportunidades. Então, ela é oportunista. No entanto, se tornou quase que um consenso que o oportunista é aquele que força a situação para tomar proveito de algo. Então, o que eu gostaria de traçar uma linha aqui, bem ética entre nós? Nós devemos aproveitar as oportunidades e jamais sermos oportunistas. Como assim, pastor? Se eu tiver que pisar sobre alguém, trapacear, cometer qualquer deslize para tomar proveito na vida, na igreja, na família, entre os amigos, então isso não serve para nós, porque somos filhos da luz. Filhos da luz não caminham como os filhos das trevas. Mas, ao mesmo tempo, os filhos da luz, eles também não são tolos. Eles são sábios. Por quê? Porque eles andam prudentemente, não como nécios, ou seja, como uma pessoa que ignora situações. Se aparece uma oportunidade, ele agradece a Deus e ele usufrui daquilo. O meu saudoso pastor, professor Ernesto Anini, ele me ensinou algo que eu jamais me esquecerei. Enquanto era ministrado por ele, ele dizia, eu sempre agi assim, todas as portas que Deus abriu, eu passei. E todas as portas que Deus fechou, eu aceitei. O que isso representa para nós? Saber realmente agradecer a Deus pela oportunidade e fazer daquela oportunidade uma bênção para a nossa vida. Deus abriu uma porta. Não estamos entrando no mérito se somos melhores, piores, se somos merecedores ou não. Mas Deus abriu uma porta, passamos. Deus abriu mais 5 portas, passamos. Deus fechou 3 portas, nós glorificamos. Amém, meus irmãos? Ou seja, isso é uma vida de oportunidade. Há um provérbio na cultura oriental que diz que a oportunidade é como um careca que tem franja e que ele vem até nós. Se nós não o agarrarmos pela franja, quando a gente vai tentar pegar, já não tem mais jeito, porque ele é careca, só tem cabelo aqui na franja. Então veio alguém, é um provérbio oriental, mas que expressa muito bem. Existem situações na nossa vida que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, Deus está abrindo e a gente está
fazendo autocomiseração. Não, agarra a oportunidade, porque é Deus quem está te dando. Deus te deu, aceita. Esquece se é mérito, se é demérito, você até pode se considerar digno, mas muitas coisas na nossa vida vão acontecer e a gente não é digno. A maior oportunidade de todas nos foi dada por Jesus na cruz, morrendo no nosso lugar. Não somos méritos, não temos mérito, não somos merecedores e aceitamos isso. Então, meus irmãos, agora o ser oportunista não. O oportunista é aquele que passa por cima do outro, é aquele que faz dos meios justificar os seus fins. Né? E a gente, os fins, aliás, desculpa, justificam seus meios. Né? Esses são filhos das trevas, porque os nossos meios justificam os nossos fins. Nunca os nossos fins justificam os nossos meios. As nossas armas são espirituais, não são carnais, são da luz, não são das trevas. Então, esse texto ele é muito lindo, e hoje, como a gente vai estar falando sobre tudo isso de gestão eclesiástica, esse momento que a igreja está passando, vivendo, eu quero usar isso, né? E o versículo 17 diz: por essa razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, ou seja, qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, nesse contexto, nessa geração, nesse mundo. O que vai acontecer conosco? Não sei, mas eu não tenho dúvida que Romanos 12 vai se cumprir, porque a vontade do Senhor sobre nós é boa, perfeita e agradável. E o versículo 18, que o Dio acabou lendo, né? E foi ótimo que ele leu, porque é aquele texto clássico que sempre lemos: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui dando aquela ideia de que não perca tempo com coisas que te destroem, mas sim com aquilo que realmente importa. Né? E aqui Paulo está fazendo uma denúncia à embriaguez. Né? Em outras aulas a gente trata desse assunto com mais tempo. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: não perca os seus sentidos com coisas como muitos dessa vida perdem, achando que estão ganhando tempo. Eles estão perdendo tempo. Mas se encham daquilo que importa, se encham do Espírito Santo, porque Deus vai usar as nossas vidas e é isso que importa para nós. Beleza, meus irmãos? Deixo essa breve meditação aqui para vocês, mas eu gostaria de destacar isso. Remindo o tempo, ou aproveitem as oportunidades. Amém, meus irmãos? Amém. Pastor Johnny, seja bem-vindo, meu irmão. Pastor, graças a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Joia, boa noite mais uma vez. Meus irmãos, vamos lá. Hoje eu falei para vocês que eu quero falar sobre o sexto continente, o poder, né, do mundo digital. E como a igreja, ou pelo menos nós ministros, devemos agir diante de tudo isso. Só que eu tinha mencionado que antes de tratar sobre esse tema, eu ia pontuar algo, recapitulando a última aula, que eu apenas citei, mas não gastei um minuto, eu queria gastar alguns minutos com vocês, que é a questão do tempo. O tempo. Quando nós falamos de gestão ou administração eclesiástica, nós não podemos se esquecer que saber lidar com o nosso tempo, isso é imprescindível. Lidar com o nosso tempo, como nós executamos o nosso ministério e como também gerenciamos o tempo na nossa igreja, com relação aos ministérios que temos ou a maneira em que nos dedicamos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Quanto tempo nós dedicamos no trabalho com a nossa igreja durante a semana? Já pararam para pensar? Quanto tempo somos instrumentos de Deus junto à nossa comunidade? Cultuando, celebrando juntos, ou, quem sabe, se preparando para levar a igreja à edificação ou ao culto. Então, notem como essa questão da gestão do tempo, ela é fundamental para o ministro. Muitas pessoas querem abraçar o mundo, depois de 3 meses estão infartando, e vão infartar mesmo. Porque, na realidade, são pessoas que não aprenderam a lidar com esse ativo, guardem essa expressão, esse ativo chamado tempo. Vocês já ouviram essa expressão, que tempo é dinheiro? Já ou não? E agora eu pergunto para vocês, tempo é dinheiro ou não? Não? Quem acha que é? Não? Depende, se você for um economista. Então, na realidade, nós olhamos, você vê, até nessa questão, eu queria ensinar isso para vocês. Guardem isso. Ó,
Quando nós pegamos um livro aqui, vou pegar aqui, As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. 5 Linguagens do Amor das Crianças. Tem das crianças, tem dos jovens, tem dos adultos. Né? Os livros dele. É um livro, não é um livro? É um livro. Vem cá. Que é uma pérola de sabedoria. Livro não é uma página apenas. São as informações e os estudos deles condensados aqui. Um livro é um ativo, ou seja, é um bem. Quanto vale isso na vida de um pai que está tendo filhos com problemas, crianças com problemas? É a resposta entre a cura ou a doença. Isso pode transformar uma vida. Ou seja, isso não é um livro apenas. É um livro, mas é muito mais que um livro, é um ativo, um patrimônio. Pode mudar uma família, que pode mudar várias famílias, que pode mudar uma nação. Quando nós pegamos nas nossas mãos esse livro aqui. Ah, pastor, a Bíblia. História de nações foram mudadas por causa desse livro. É o livro dos livros, é o nosso livro de cabeceira. Mas quando nós pensamos, ele é um ativo sagrado entre os homens. Pensem nos livros como ativos. E agora pense um pouco. Então, primeiro para nós, livro da nossa vida é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas os outros livros, vamos pegar, por exemplo, né, que nem, vamos pegar, né, vamos supor, né, eu tenho um livro, um dos primeiros livros que eu li na minha infância, onde está aqui? Se eu não me engano, esse foi o meu primeiro livro que eu li na minha infância. Ainda tenho ele. Malbataã. O Homem que Calculava. Meus irmãos, um clássico da matemática. Maravilhoso, uma leitura doce, agradável. Eu acho que aqui foi uma das minhas melhores leituras. Eu era criança, não me lembro quantos anos exatamente eu tinha, mas eu devia ter... Eu um adolescente, tinha uns 15 anos. Tenho até hoje esse livro. E aí o que eu quero dizer para vocês? Um ativo. Quantos são os livros de engenharia, de filosofia, de medicina? São ativos. Por que eu estou gastando esse minuto aqui? Quando vocês ouvirem a expressão tempo é dinheiro, é isso mesmo. É ativo. Nosso tempo é dinheiro. É verdade. Se você utilizar o seu tempo estudando estatisticamente, olha só que interessante. Há umas estatísticas que diz que cada trabalhador, quando ele faz um curso, estatisticamente, ele poderá ter um aumento salarial. Se ele fizer uma faculdade dentro da área, estatisticamente, ele já está acima de uma média. Se ele continuar estudando e tiver um idioma, 2 idiomas, 3 idiomas, 4 idiomas, estatisticamente ele ganha dinheiro. Opa, mas peraí. Então, pastor, me explica melhor. Ele gastou o tempo dele com coisas úteis, ele remiu o tempo, ele aproveitou as oportunidades. Ele não ficou de barriga pro ar, ou como dizia a professora do meu filho, pensando na morte da bezerra, né? Ele gastou o tempo. E o tempo gasto com foco gera resultado. Dizem que chegaram para Einstein e perguntaram qual era um dos segredos pelo qual ele, de fato, era um gênio. Ele disse que ele dedicava, por exemplo, não lembro em números, mas era como se fosse 10% de inspiração e 90% de transpiração. O que Einstein estava dizendo? Ele tinha tempo em laboratório. E depois o mesmo Einstein também chegou e disse, em certa ocasião, que grande parte dos seus momentos era usando a sua imaginação, ou seja, mesmo enquanto ele estava ali diante dos seus estudos, porque eu não sei se você sabe, Einstein nem sempre foi um gênio assim, desses que... Ele trabalhou na empresa de amigos durante o período de faculdade, ele fazia as coisas rapidinho, porque ele gostava de estudar. Então ele ia estudando, fazia as tarefas, ele foi um aluno mediano, como a maioria de nós, foi trabalhar na empresa de um amigo para poder sobreviver, mas ele descobriu que ele gostava da ciência, então ele executava suas tarefas rápido para estudar. E aí ele continuou estudando.
Então, ele estudava, pouco tempo depois, viram que ele era uma pessoa mais especial, e aí, bom, se envereda para aquilo que, de fato, ele se tornou. Bom, é o que eu ouvi dizer, eu não sou estudioso sobre o tema, mas por que eu quero dizer isso? O que determina uma vida de produtividade, muitas vezes, em um, e uma vida de ausência de produtividade em outro? É que ele sabe utilizar o tempo, tem foco no seu tempo. Por isso que essa frase que o tempo é dinheiro é verdade. Pode ver a quantidade de pessoas que agora está perdendo tempo nas redes sociais. Tem um monte de gente que está jogando tempo no lixo. Esse tempo está jogando no lixo. Mas tem um monte de gente, ou algumas pessoas, indústrias, que estão ganhando muito dinheiro com esses ameba. Estão ou não estão? Ou vocês acham que o entretenimento, para muitos, que é uma coisa útil, que é um passatempo, mas para quem cria o entretenimento, quem criou o parque de diversão, está ganhando demais. Concordam, irmãos? Estão entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, tempo é dinheiro. Quem está perdendo tempo está pagando e financiando aqueles que estão ganhando. Percebam, quando a gente começa a olhar o tempo como um grande ativo, porque, irmãos, olha só, ou eu produzo ou eu não produzo. O tempo vai passar. Por isso que Eclesiastes vai nos ensinar a gente lançar o pão sobre as águas. Eclesiastes vai nos ensinar a plantar bastante, porque a gente não sabe de onde a gente vai colher. Em outras palavras, a Bíblia vai nos dar métodos e caminhos para a gente o quê? Remir o tempo, aproveitar o tempo. Eu sei que muitas vezes parece bobeira, mas existem missões da Bíblia, por isso que a Bíblia é maravilhosa, porque ela vai mostrar que a gente pode estar usando o tempo de diversas formas, e isso é maravilhoso. Até no momento em comunhão, é uma... Vamos lá, vamos pegar aqui a comunhão, que é uma temática bíblica. Mas se eu vivo apenas em comunhão o tempo todo, sem ter trabalho, ministério, dedicação, estudo, eu estou fazendo da minha comunhão, que é uma coisa boa, uma perca de tempo. Percebam, ela é boa desde que ela seja colocada no lugar certo, da forma correta. Se eu coloco uma vida de comunhão demasiada, eu não estudo. Quantas são as pessoas que vivem em fuga na igreja porque não querem estudar mais? Estão entendendo, irmãos? Mas é uma pessoa que não está remindo o seu tempo. Então, eu queria só fazer um comentário rápido sobre essa questão da administração do tempo, irmãos, porque o tempo é uma das maiores riquezas que Deus nos deu como ativos pessoais. Quantos anos teremos de vida? Não sei, mas o tempo que temos de vida é um presente de Deus a cada um de nós. E se nós tivermos o zelo com o nosso tempo, aprenderemos o que Provérbios disse, Salomão disse, citando a formiga. Colheremos, porque aprendemos com essa tarefa do tempo. E se nós não soubermos como administrar o nosso tempo, e aqui, irmãos, administrar o tempo é, inclusive, saber dormir. Que a gente, principalmente, não sei os demais aqui, irmã Cleusa, boa noite, irmã, entrou aqui na nossa aula, nossa irmã, tem a irmã Cleusa que, né, tem um pouco mais de idade que nós, eu e o Júnior, eu acho que somos os mais velhos aqui da classe. Então, olha só que interessante, a minha infância, eu cresci o seguinte, ouvindo que, o que você faz da meia-noite às 6? Se você não estuda da meia-noite às 6, você é um vagabundo. Então, eu cresci com essa neura. E aí, eu fui liberto dessa neura agora, questão de 5 ou 8 anos atrás, aprendendo que uma noite de sono reparador, isso é importantíssimo. E, principalmente, eu acho que quando eu dei o módulo em 2018 de História dos Avivamentos, que eu li lá nos slides que John Wesley, ele levantava 3 da manhã, mas porque ele dormia com as galinhas, ou seja, 6 horas da tarde ele já estava dormindo, 7 horas. Ele acordava 3 da manhã, fazia uma atividade física, fazia devocional e ia pregar o evangelho. Mas quando ele tinha exaustão, ele amarrava o cavalo dele em qualquer árvore, repousava e dormia até se sentir de volta. Quando a mente dele começava a falhar, eu falei, pai do céu, por que eu nunca fiz isso? Eu tinha medo de estar pecando, por ser vagabundo. Ou seja, meus irmãos, então, até saber dormir, dizem que Einstein, inclusive, dormia 10 horas por dia. Por isso que a mente dele funcionava. Então, percebam, irmãos, o tempo é uma das maiores riquezas da nossa
vida. Ele é um ativo, guardem essa expressão, ele é um ativo intangível. Intangível. O que você vai gerar é diferente do que eu vou gerar. O que um músico vai gerar é diferente do que um ator vai gerar, do que é diferente de um pastor vai gerar, do que é diferente do evangelista, do que o mestre, do que... Cada um vai gerar alguma coisa, vai gerar algum fruto. Mas é intangível porque não dá para a gente mensurar. É o que Deus sonhou para cada um de nós, segundo a vontade de Deus. Mas guardem isso, eu queria só fazer essa citação aqui, porque uma das coisas que a gente vai aprender bastante em psicologia pastoral é que existem ladrões que querem roubar o nosso tempo. Lá eu falo sobre ladrões que roubam a nossa alegria, mas aqui eu queria até só citar rapidamente. Quais são esses ladrões que roubam o nosso tempo? A procrastinação é uma dessas, ou seja, eu deixo para depois. Como eu já ensinei para vocês, que se o preguiçoso soubesse que viver organizado facilitaria, ele seria organizado por preguiça. Não é verdade? Se o preguiçoso soubesse que ser organizado tudo facilita, ele seria organizado por preguiça. Ele arrumaria tudo, porque ele sabe que vai facilitar a vida dele. Ou seja, procrastinação, deixar para depois. Mau planejamento pessoal e má programação. Isso também é um ladrão do nosso tempo. Interrupções feitas por pessoas sem hora marcada. Ou seja, quando vem alguém... Eu lembro que lá no pregão eu tinha um irmão, que muitas vezes a gente estava ali conversando nos momentos em que nós não estávamos operando, então, enquanto rolava o pregão, muitas vezes desligava o telefone, isso era reparador para nós. E ali a gente começava a conversar e tínhamos a igrejinha, e na igrejinha a gente tinha aqueles momentos de compartilhar bênçãos, e de repente a gente estava ali num momento tão espiritual, chegava alguém, fulano, não sei o quê, por nada. Não era uma coisa urgente, nem necessária, nem de trabalho, nem de nada. Aí eu lembro de um irmão que falava, seu ladrão de bênção, sai daqui, seu ladrão de bênção. Você está roubando a minha bênção. Eu estou aqui na comunhão com o pastor, você vem aqui atrapalhar. Sai daqui, ladrão de bênção. E aí a gente dava risada, sai. E a gente já tocava o irmão. Né? Então, tem vezes que as interrupções feitas por pessoas sem hora marcada, ou seja, você está num projeto, você está orando, irmão. Irmão, quanto vale a oração? Sabe quando o pastor recebe uma ligação? Pastor, eu preciso falar com o senhor está ocupado? Estou orando, meu irmão. Então tá bom, pastor, eu vou falar. Meu irmão, roubou a bênção do pastor. Pastor, irmão, não é só pastor, não. Se você está orando, esse é um tempo precioso. Desliga, eu falei, irmão, quando eu acabar a oração, é urgente? É de vida ou morte? Não. Dá licença, eu estou na conexão com o Pai. Pum, desliga. Tenha medo. Ou, a não ser que a nossa oração seja algo tão irrisório que você possa fazer qualquer outra hora. É assim? A oração é uma coisa vital para o crente. Está entendendo? Quantas são as vezes que a gente está lendo a Bíblia, chega alguém e fala, você está ocupado? Eu estou lendo a Bíblia. Então tá bom, dá para você me atender. Não dá para atender. Meu irmão, muitas vezes você está lendo a Bíblia, é um momento seu com Deus de alimento, onde Deus quer falar com você. É claro, estou falando isso aqui de situações em que as pessoas não consideram isso como algo importante, até entre os irmãos. Está entendendo? Muitas vezes você está fazendo algo que é importantíssimo, uma visita. Claro que uma visita é importante, no nosso caso é muito importante. Então, guardem isso, irmãos. Interrupções. Muitas vezes vocês vão ver, até quem é da nossa igreja já sabe disso. Meu celular sempre fica no silencioso ou no vibracal. Geralmente no silencioso. Por quê? Porque a maioria dos momentos ou eu estou estudando, ou estou orando, ou estou aconselhando. E se toda hora tiver uma interrupção, é uma distração. O celular é para me ajudar, não é para me escravizar. Assim como as redes sociais. Então, disciplinar interrupções, delegações ineficazes. A gente delega só porque a gente gosta da pessoa. Mas não tem que gostar. A pessoa não tem competência para aquilo, então deixa. Outra coisa, uso inadequado do telefone. Leitura de correspondência inútil. Aqui vai para as redes sociais. Falta de preocupação quanto à boa administração do tempo. Ou seja, a gente nunca parou para pensar sobre isso. Meus irmãos, fazer um checklist do dia é muito importante. O que eu irei fazer naquele dia? O que eu irei fazer? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, até um testemunho. Nós terminamos a nossa aula semana passada. Meus irmãos, eu saí daqui com um senso de alegria. Falei, nossa, essa aula foi muito boa. Fiquei tão feliz, tão realizado. Falei, Deus, faça com que essa aula chegue em muitos corações. Por quê? Porque eu estudei bastante e depois... Mas aonde eu saí realizado? Mas depois eu fiquei mais feliz porque depois eu fui ver um pouquinho, não assisti todas as aulas, mas eu gosto de repassar para ver como ficou a aula.
E aí eu vi alguns trechos, eu falei, poxa, essa ideia é muito legal. Isso daqui é muito libertador, isso daqui vai ajudar muitas pessoas, vai esclarecer, vai quebrar muitos tabus. Então, eu fiquei tão feliz, irmãos. Então, pensem, muitas vezes a gente realizou uma obra, meu irmão, fique feliz. Aí, e mesmo quando não saí, quantas foram as vezes também que terminei uma aula falando, puxa, meu filho pergunta para mim, e aí, pai, como foi hoje? Eu falei, hoje foi. Mas não foi aquela aula que eu queria, mas assim, fui útil. Então, tem vezes que isso vai acontecer com a gente no ministério, no trabalho. Eu me lembro que lá no Pregão nós tínhamos uma frase muito usada que era, mais um dia no fundo de garantia. Matei mais um leão, matei mais um urso hoje. E é isso que a gente tem que pensar. Tem vezes que o dia não foi aquele dia, mas vencemos mais um dia. Glória a Deus por ele. E tem vezes que a gente vai celebrar com mais alegria. E aqui, a última coisa, a falta de prioridades bem definidas. A falta de preocupação quanto à boa administração do tempo é uma coisa, e a falta de prioridade. Então, priorize, irmãos. E aqui, para eu concluir esse ponto, Natan tinha levantado a mão, já vou dar a palavra. Guardem essa máxima que eu aprendi com Edson Rebustini, da Igreja Bíblica Da Paz. Bíblica da Paz, que fica lá no centro de São Paulo. Certa ocasião, ele falando sobre prioridades, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Assim como eu falei para vocês esses dias sobre o dom apostólico, que é aquele dom que se assemelha ao dedão, que o apóstolo ele é uma combinação dos outros ministérios, e por isso que foi uma coisa rara, e é raro mesmo, porque ele é um excelente dos outros 4 ministérios, ele é um excelente profeta, um excelente evangelista, um excelente pastor e um excelente mestre. Profeta, evangelista, aquele que chega onde não chega, o mestre é aquele que vai até onde ninguém vai, e o pastor é aquele que está entre o evangelista e o mestre. Então, o apóstolo é essa pessoa que ele é um excelente profeta, ele é um excelente evangelista, ele é um excelente pastor e um excelente mestre. Meu Deus do céu. Assim também, na palma de uma mão, eu gosto dessas analogias, dessas dinâmicas. Existem uma aplicação de prioridades na nossa mão, que eu aprendi com Edson Rebostini, que nunca mais me esqueci. Em primeiro lugar na nossa vida deve vir Deus. Sobretudo, prioridades. Deus. Segundo lugar na nossa vida é a nossa família. Porque a coisa mais importante nessa terra para nós é a nossa família. Viemos de uma família, teremos uma família, geraremos uma família. Terceiro lugar é o nosso trabalho. Aí você fala, por quê? Porque por causa do trabalho que você cuida da família, você consegue caminhar de pé com Deus. Se você não tem trabalho, como você vai ter uma família? Quarto lugar, aí o Edson Rebustini explicou lindamente, falou, aí sim é o ministério. Você fala, pastor, peraí, mas falou Deus em primeiro lugar? Claro, Deus em primeiro lugar, mas o seu ministério, ele tem que estar bem ajustado aqui. Quantos são as pessoas que colocam o ministério na frente da família? O ministério na frente do trabalho? E sofrem, porque o nosso ministério, ele é importante, sim, mas quando ele está no devido lugar. Nem todos serão pastores. E no caso de um pastor? No caso de um pastor, o ministério é o pastorado, e o trabalho, então está aqui. Mas mesmo assim, o pastor tem que saber o que é trabalho e o que é ministério. E em liderança, eu vou trabalhar muito sobre a questão do equilíbrio na vida do líder. Quantas são as vezes que os pastores não têm equilíbrio? Porque eles não sabem lidar com essa questão. E o quinto lugar, as demais coisas. O hobby, o descanso, o prazer, o entretenimento. Perceba, quando a gente coloca isso aqui, irmãos, com equilíbrio, é maravilhoso. Né? Quantas são as pessoas que comprometem a sua família pelo seu trabalho? Comprometem o seu ministério, ou seja, é uma escalada. Eu, particularmente, penso assim, concordo com isso. Então, meus irmãos, quando a gente realmente tem cuidado, a gente não permite com que ninguém roube o nosso tempo, tá bom? Nenhum ladrão roube o nosso tempo, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem também, na apostila do professor Meirelles, ele dedica um capítulo, né, que é o capítulo 10 do livro Administração do Tempo, uma abordagem bíblica. O capítulo 10, ele trata sobre essa questão, administração do tempo. Fica aí a dica para vocês, tá bom? Quem quiser saber mais sobre o assunto. Tá joia? Beleza? Até gastei um tempo um pouquinho a mais do que eu queria. Beleza? Natan, quer fazer alguma pergunta, filho? O senhor tinha falado aí
da questão de toda vez que a gente está orando, olhando a Bíblia, ter interrupções, né? As pessoas vêm interromper a gente. E eu adaptei a estudar na madrugada por conta disso. O meu trabalho, ele me dá esse tempo, mas toda vez que eu ia para a cozinha, que é um lugar mais tranquilo, para mim estar estudando ou estar fazendo uma oração durante o dia, toda vez que eu começava a fazer isso, aparecia uma pessoa para me interromper. Então, eu peguei e comecei a fazer essas leituras, né? A orar mesmo pela madrugada, porque eu estava sendo muito interrompido durante o dia. Parabéns, filho, parabéns. Por isso que Jesus vai nos ensinar, né, Natan? A gente entrar no nosso quarto, ou seja, qual vai ser o momento de você entrar no quarto? Não tem regra. Uns vão ser na manhã, outros vão ser durante o dia, outros vão ser à noite, na madrugada. Isso aí, filhote. Parabéns. Porque senão alguém vai roubar. E é uma coisa do inferno, né? Se você está fazendo qualquer outra coisa, ninguém te interrompe. Mas na hora de Bíblia, é que nem aquele amigo do trabalho que nunca te deu um chocolate, uma barrinha de cereal. No dia que você está de jejum, ele traz bombom, traz lanche, traz batata frita. Eu nunca trouxe nada. Aconteceu algo bem interessante também no trabalho, porque lá era eu e mais um amigo que somos cristãos. E tem várias coisas lá, né? Tem pessoas que dizem ser ateu, tem pessoas que são da Umbanda. E um certo dia, esse rapaz que trabalha comigo, ele é do Ministério de Louvor, ele estava cantando a musiquinha dele lá, louvando a Deus na cozinha, no horário de almoço dele. Então chegaram duas pessoas para ele, uma é espírita e a outra é da Umbanda. E aí o pessoal começou a se incomodar porque ele estava cantando. Olha aí. Tipo assim, eu vou ouvir minha música aqui dentro, aqui, porque qualquer coisa pode tocar aqui. Falaram assim. Olha aí, tá vendo? Aí, só porque se fosse que qualquer outra fez? coisa. Com toda a sabedoria, ele parou. Aí começaram a falar com ele, sei lá o que sobre isso, que vocês idolatram Deus, sei lá o quê. Aí esse rapaz da Umbanda falou com ele assim, o Deus que eu sirvo lá é o mesmo que você. Aí ele olhou para mim e falou assim, irmão, eu gosto muito da sua vida, eu te admiro muito como pessoa, como um profissional, mas a Bíblia que eu leio, ela me diz que o Deus que eu sirvo, ele não está no mesmo lugar que você serve o seu, não. Então, dali já formou uma bola de neve. Mas essas são coisas que acontecem, mas ainda bem que o irmão teve postura, né, Natan? Na hora o Espírito Santo falou com ele, e aí, vai me negar? Por causa da amizade, né? Porque os dois é muito amigo mesmo e infelizmente ele teve que falar a verdade. Sim, e faz parte, né, do posicionamento cristão. Tá bom, meus irmãos? Beleza, Natan? Joia. Bom, meus irmãos, olha, deixa eu falar só uma coisa rapidinho desse momento do quinto continente. Olha só, uma última coisa, agora já recapitulei sobre a questão do tempo, beleza? Mais alguém quer falar alguma coisa sobre o tempo? Entenderam o que é um ativo? É um ativo? Irmão? Oportunidade, né? Hã? Tempo e oportunidade. Tempo e oportunidade. É um ativo. É um ativo. Se você planta café, você está plantando hoje para colher daqui a 5 anos. É um ativo. É estratégico. Se você monta uma empresa, percebam, isso é muito interessante, irmãos. Isso é muito legal. Quando você olha para o tempo como recursos, como oportunidades, como dinheiro, como aprendizado, como riqueza, uau! Vamos lá. O nosso tempo pode adentrar a eternidade. Sabe aquele momento que a gente para orando? Que a gente começa a orar e você não percebe que você ficou 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora? Já passaram por essa experiência? Você entra no eterno e você fala, pelo amor de Deus, que hora... Meu Deus, passei tanto tempo. Porque é um tempo eterno, nós entramos diante do eterno, desfrutamos do eterno. Ou seja, desfrutamos de bênçãos divinas dos céus aqui na terra. É como se uma janela, uma porta se abrisse e entrássemos. Por isso que tempo é riqueza, tempo é oportunidade, tempo ele deve ser visto como ativo e deve ser visto como um patrimônio de bênçãos. Entrar num portal, né? Você quer dizer, né? Hã? Como entrar num portal, né? Entrar num portal.
né, essas ideias desses filmes de mundo paralelo, é praticamente isso. O crente já sabia disso há muito tempo, não é? Pode ver. O que é uma noite na vigília? Mesmo, irmão, que coisa mais maravilhosa do que uma noite em uma vigília? Isso é maravilhoso. Estar com os irmãos é maravilhoso. Para muito é perder tempo. Eu me lembro quando eu não era cristão, eu vi os crentes falando, mas são tudo xarope. Porque eu estou vindo das baladas, estou destruído, eles estão descendo da igreja, ficaram a noite toda de joelho, rezando, e estão dando risada, são tudo louco. Eu falava isso. Mas dentro do meu espírito já ficava uma indagação, mas quem é realmente louco? Porque eles estão sorrindo e eu não estou aguentando. Então, era Deus já trabalhando na minha vida. Ou seja, Deus mostra que o nosso tempo, quando é utilizado de forma correta, a gente colhe frutos nessa vida e a gente colhe frutos eternos nessa vida. Por isso, meus irmãos, usem bem o tempo de vocês. Usem bem com qualidade. Pensem disso. Senhor, me ensina a ter a administração do meu tempo com muita qualidade espiritual, humana, intelectual, relacional, e não permita com que nada roube o meu tempo, nem ninguém. Porque se Deus nos deu, um dia a gente vai prestar conta para ele, tá bom? Beleza sobre o tempo? Tudo bem? Tranquilo? Joia. Agora, deixa eu falar ainda sobre essas questões dessas inovações. Eu estava conversando com meu filho Lucas, ele gosta muito de estudar, irmãos, e aí eu estava perguntando para ele tem estudado bastante sobre essa questão de marketing, desses fenômenos que têm acontecido agora nesse mundo novo. Não sei se vocês notaram, irmãos, tem muita coisa que é mentira, muito vendedor de curso, é que nem day trader de sucesso, né? Mas tem uma garotada aí que está ganhando dinheiro no mundo digital, isso é fato. Vocês têm notado um pouco disso também? Uma garotada que tem descoberto essa linguagem, sabe se comunicar, meninos de 14, 15, 18, 20 anos que já estão dando palestra, ou seja, eu sei que tem muita bobeira, mas tem muita coisa boa. E por que eu estou te falando tudo isso? Você já deve ter ouvido falar sobre tráfego pago, sobre dropshipping, sobre vender produtos, ou seja, existe um mundo novo, inclusive dentro do mundo digital, marketing, como é chamado, marketing digital, temos assim, uma quantidade de pessoas aí ganhando dinheiro, e só para vocês terem uma ideia, irmãos, dentro disso, as empresas que estão sustentando a Bolsa Americana, a Nasdaq, a Dow Jones e aquela outra bolsa também de tecnologia, tem um branco agora, meu Deus. Nasdaq, isso. A S&P e a Dow Jones, isso. Nasdaq. São quem? É as 8 maiores empresas de tecnologia. NVIDIA, esses dias atrás, irmãos, tem questões de algumas semanas atrás, sair o balanço da NVIDIA, o mundo parou. O mundo parou. Como eu gosto de acompanhar o mercado financeiro, eu fui do mercado financeiro a vida toda, por exemplo, quando o presidente do Banco Central americano ele vai sair, fazer o pronunciamento, né, a taxa de juros americana, o mundo para-se tudo. Aí ele fala, sai a nova taxa, né, do Fed, a inflação dele, a taxa de juros, etc. e tal. E aí depois ele vai para a entrevista, o mundo para ver ele. Mas algo aconteceu ineditamente para sair o balanço da NVIDIA, uma empresa americana. Foi algo incrível. Então, assim, o que eu quero dizer? A Bolsa Americana e essas bolsas as empresas americanas estão sendo sustentadas por causa das 8, chamadas 8 magníficas, ou agora 7 magníficas, ou 6 magníficas, que é a NVIDIA, a Apple, a Amazon, a Meta, que é o antigo Facebook, a Google, Microsoft e as empresas do Elon Musk. Meus irmãos, é uma coisa inacreditável. É um mundo novo que está fazendo com que uma nova linguagem no mundo esteja sendo descortinada. E aí? A gente vai aproveitar essa oportunidade? Ou vamos deixar esse careca que tem cabelo só na franja passar por nós? Está entendendo? Está entendendo? São coisas que a gente tem que estar antenado. Agora, me entendam, tá? Estou falando isso, né? Porque a nossa geração foi uma geração que nem meu filho ensinou, meu filho Lucas. Ele falou, a nossa geração era a geração analógica. As novas gerações serão gerações tecnológicas. Pode ver. O mundo, a gente está passando por uma mudança de chave.
E a gente está sendo esse elo. Ou que vai viver ainda na vida analógica, ou vamos viver agora no mundo digital. Porque as novas gerações já nascem com o celular, já sabem fazer tudo. Pode ver que até os celulares, ele é intuitivo. Muitas vezes eu falo, filho, como que eu faço isso? Ele fala, pai, faz assim, ó. Mas como você sabe? Eu falo, é intuitivo, pai. Eles já fazem deduzindo que você vai fazer isso. Lembra? Porque na nossa geração analógica, a gente aqui é um manual. Aperta a tecla 1, que abre a 2. Não é assim? É analógico. Mas no mundo digital é tudo intuitivo. Toca aqui, mexe ali, baixa, sobe. A vida está sendo feita em cima do formato digital. Então, meus irmãos, a gente pode se aperfeiçoar e a nossa gestão do tempo, a nossa igreja, a gente pode também surfar um pouco. Será que Deus vai permitir que a gente surfe um pouco sobre isso? Quero crer que sim. Será que Deus vai querer que o evangelho chegue nesses lugares? Quero crer que sim. Será que é uma oportunidade que Deus está nos dando para o evangelho chegar em lugares onde a gente nem imagina? Quero crer que sim. Tá bom, meus irmãos? Beleza até aí? Tranquilo? Show? Alguma pergunta? Não? Então, agora, irmãos, sem entrar muito, né, nessas questões, né, até mesmo porque dentro do marketing digital, meu filho me ensinou que tem o marketing propriamente dito, tem a publicidade e propaganda e tem o marketing digital. São coisas totalmente distintas, eu não sabia. Ou seja, irmãos, está tendo muito, muito louco aí acontecendo. Né? Eu acompanho algumas irmãs, irmãos, igrejas, eu acompanho pessoas de saúde, de esporte, eu acompanho uma japonesa, que é uma senhora, que ela fala sobre saúde. Uma senhorinha, irmãos, dá para ver que ela deve ter uns 90 anos no mínimo. Já deve estar indo para 100. E ela está ganhando dinheirão, fazendo uns videozinhos dela para o YouTube falando de saúde, meus irmãos. Eu fico dando risada, para essa japonesinha é esperta. Né? E ela está ali, ó, ensinando as novas gerações como ter mais saúde. Eu fico falando, que mundo é esse? Olha que mundo, quanta oportunidade, né? Tá bom? Vamos lá, e agora, então, falando um pouco sobre a questão da gestão da igreja, vamos falar um pouco sobre essa questão da identidade visual de uma igreja. Eu quero falar um pouco sobre a identidade visual direta e a identidade visual indireta de uma igreja. Porque quando a gente pensa aqui um pouco na história, e quando a gente lembra, né, da Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus sempre teve uma identidade ou não? Sim. Quando nós pensamos numa igreja católica, apostólica, romana, em qualquer lugar no mundo que você for, você sabe, ali é uma igreja católica. Sabe ou não sabe? Tem uma identidade ou não tem? Essa identidade visual, ela é direta ou ela é indireta? Hã? Direto. Ela é direta. Mas ela foi proporcionada para nós porque ela quis gerar aquilo ou foi uma atitude indireta por causa da sua história? Percebam? Não há uma história por trás dela? Não há uma construção, não há prédios, não há formatos, não há vitrais. Está entendendo? Há uma identidade, eu diria, até indireta. Quando a gente pensa, por exemplo, numa civilização, quando você vai, por exemplo, e vê na internet algumas colunas brancas, de repente outras colunas suspensas em cima de uma montanha, qual que é a imagem que vem à nossa mente? Que povo é aquele que gostava de construir sobre colunas brancas? Lembram? Império Romano. João gosta muito desse povo. Hã? Pastor John? Romano, Grécia. Romanos, gregos, exato. Se olha, se você falar isso daqui dos romanos. Há uma identidade cultural. Ou seja, há uma identidade visual que foi gerada naquela época por causa da sua cultura, da sua civilização, e aquilo ficou o quê? Perpetuado. Quando você, de repente, está olhando, de repente você vê um deserto, de repente você vê uma construção imensa, mas ela começa muito grande, de repente ela vai se tornando uma ponta. O que é isso? Senão uma pirâmide. De que povo é isso? Egípcio. Algumas construções, alguns obeliscos, você fala, isso é egípcio. Isso é uma identidade direta, mas ao mesmo tempo direta. Percebam, irmãos, quando a gente fala sobre as religiões, quando você vê, por exemplo, certas imagens de Buda, da religião
oriental, você fala assim, isso daqui é do budismo, isso daqui é das religiões orientais. Quando você vê outras cenas, como, por exemplo, a religião dos muçulmanos, o Islã, a cultura árabe, tem uma identidade. Ou seja, tudo na vida tem uma identidade, direta ou indireta. Foi estabelecido, foi perpetuado, foi sedimentado por meio da sua cultura, da sua sociedade, ou seja, há uma identidade visual. Olha que interessante. Dentro disso, mais recentemente, o que nós descobrimos? Nós descobrimos o quê, meus irmãos? Nós descobrimos algo bem curioso. Por meio, né, mais recentemente, depois da industrialização, depois dessas grandes comercializações, depois daquilo que nós chamamos de mundo moderno e pós-moderno, e do aperfeiçoamento com relação aos negócios, ao mercado, a gente vê que essa questão da identidade visual direta, ela é muito importante. Quando vocês veem, por exemplo, uma imagem daquele parque de diversão mais conhecido na Flórida de todos, vocês lembram de que parque de diversão? Disney. Disney. Aonde você vê aquela imagem, ou aqueles ícones, aquilo é o quê? É uma identidade visual direta. Foi deixado de propósito. Quando você está andando na estrada, de repente o filho fala, papai, olha lá, quero comer o lanchinho, eu quero o brinquedo. Tem aquele emisão, né? Vermelho e amarelo. O que é aquilo? Será que foi de propósito? Vai pagar um preço, paga caro, não come nada, mas é uma besteirinha que é gostosa ou não é? Ou se é gostoso. E o sorvete? Pelo amor de Deus, parece que tem alguma coisa esquisita naquele sorvete, não é? Os milkshake, então nem se fala, né? Naquele Stop Sunday. Será que isso não foi deixado de propósito? Quando a gente vê a maçãzinha mordida, a gente lembra de Adão, de Eva, ou a gente lembra do quê? O símbolo, Hã? é o símbolo, né? O símbolo, o logotipo, É logomarca. muito trabalhado com a questão do marketing. Então, O subconsciente daquele que vai consumir. exatamente. Mas eu estou trabalhando em cima disso, pode ver que eu não estou usando marketing, eu não estou usando esses termos, mas percebam que tudo isso é uma identidade visual, tem uma identidade, tem um logo. Quanto que custa o logo da Apple? Já pararam para pensar? O logo da Nike. Irmãos, a vida toda a gente conviveu com a nossa professora, lembra, Júnior, né? Na apostila Caminho Suave, a professora vinha e fazia isso, dava o ticketzinho. Um logo, a Nike, ticketzinho. Quanto que vale esse logotipo, essa logomarca? Quanto que vale essa frase? Percebam, irmão, são identidades, são construções, viram um patrimônio. Antigamente, isso acontecia algo pela cultura, pelo império, pelas conquistas daquele povo, daquela nação. Mas, mais recentemente, isso tudo tem sido o quê? Moeda de troca. Tem sido o quê? Mercado, tem sido ativos. Tem um patrimônio atrás, tem um valor atrás. Então, por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque parece bobeira, mas há uma identidade visual direta da Igreja de Jesus também no mundo. No entanto, a gente pode explorar isso de forma técnica ou a gente pode explorar isso de forma indireta. Então, Também, né? Hã? A identidade ela vem com um padrão também, um selo e um padrão. Um padrão. Então, olha só, para a gente estar concluindo agora aqui, né? Percebam, há uma identidade visual na igreja atual. Há uma identidade visual. Agora, essa identidade visual, a gente pode explorá-la? Ou a gente deve deixar as coisas acontecer? Então, enquanto eu preparava a aula de hoje, eu quero agora dar uma resposta, só para a gente estar fechando esse bloco aqui, dizendo que dentro disso, é por isso que essa temática de gestão eclesiástica ela é interessante. Porque eu vou dar duas respostas, irmãos. A primeira é a lei da licitude e da conveniência. Ou seja,
para alguns grupos, isso vai ser útil, isso vai ser viável, isso vai ser importante. Vão ter igrejas que eles vão falar assim, não, vamos explorar isso. Vamos criar aqui uma marca, um logo, vamos trabalhar em cima disso, vamos ter uma identidade e vamos ser conhecidos no mundo. Por exemplo, vocês conhecem a Igreja Batista da Lagoinha, uma igreja midiática, uma igreja forte nas mídias. A gente conhece outras igrejas, ou até mesmo aquelas igrejas que nós podemos nem concordar, mas são fortes na mídia. É uma marca. Essas marcas, eles exploram bem. Então, mas vai ter aqueles grupos que vão falar assim, não, pastor, isso não serve para mim, isso é mundo, não tem problema. Por quê? Porque é o princípio do que eu acabei de falar sobre a questão da licitude e da conveniência. Vamos pegar um grupo aqui de uma igreja bem, bem conservadora, que é a Igreja Deus e Amor, Igreja Pentecostal Deus e Amor, mas eles têm uma marca que eles sempre divulgaram aquela marca. Qual é a marca da Deus e Amor? Hã? Arco-íris. Arco-íris. O arco-íris. Do Foram lado do meu felizes ou trabalho, não? tem Claro que foram. Uma aliança. Pode ver, onde tem uma igreja Deus e Amor, tem o arco-íris. O grupo LGBT que quis tomar isso para eles, mas eu quero dizer, irmãos, que o arco-íris é uma marca do povo de Deus. E a gente tem que resgatar. Assim como a cruz é do povo de Deus. O cordeiro é do povo de Deus. Então, assim, percebam, mas por que eu estou dizendo aqui, mesmo a igrejas mais simples, que no passado não usufruíam de uma tecnologia, mas eles eram protagonistas no rádio, pode ver a evangelização que eles faziam na década de 60, 70, 80, 90, até hoje. E hoje eles estão na internet, estão nos rádios, ou seja, estão fazendo seus evangelismos. Agora, é claro, eu não estou fazendo uma defesa das doutrinas da Deus e Amor, mas eu estou querendo dizer, irmãos, que é possível a gente ou usufruir ou não. Mas mesmo aqueles que dizem que não querem usufruir, porque não querem vivenciar esse momento secular, mas eles acabam de uma forma direta ou indireta tendo uma identidade visual. Quer ver uma igreja que tem uma identidade visual que, para mim, me traz admiração, mesmo sabendo que é uma igreja, eu classifico ela como uma igreja doente, o Nicodemos, ele chama de seita, e a gente vai trabalhar no próximo módulo, que é a congregação. Então, olha só que interessante. Vamos lá. A congregação tem uma identidade visual ou não? Sim. Fantástica. Meus irmãos, eles compram o lugar mais alto da cidade, criam um padrão parecido, sempre com as cores, colocam luzes. Aonde você está, você vê a igreja da congregação. Ou seja, é uma identidade visual maravilhosa. Eles podem não ter muito que a Lagoinha tem, que muitos irmãos midiáticos têm, mas eles têm uma padronização, eles têm uma identidade. A Assembleia de Deus do Belém, que é a Assembleia de Deus, ela, se não me falha a memória, ela tem a cor como azul. A Assembleia de Deus do Brás, se não me falha a memória, defende a cor bege. Ou seja, são identidades. São grupos, né, que a maioria dos grupos, tanto no mundo protestante como não, eles têm essa identidade, esse padrão. Agora, se analisar, o símbolo, se falou da cruz, mas o símbolo primeiro da cristianismo era o peixe, né? O peixe. A igreja primitiva usava o peixe. E tem até uma explicação que a gente vai aprender em história eclesiástica, né? Então, olha só que interessante. Alguns grupos, acontece que, naturalmente, eles criam uma identidade e aquela identidade aflora, é como se fosse um presente de Deus. Outros geram pelo zelo, mas seja o que for, irmãos, eu queria agora encerrar esse bloco, que agora a gente vai continuar falando sobre identidade visual. Eu queria só dar uma pitada aqui para vocês. Vou agora, no próximo bloco, trabalhar sobre identidade existencial da igreja, que é mais importante do que a identidade visual. A identidade existencial, né? Eu quero trabalhar nesse segundo bloco agora, porque a gente vai estar trabalhando um pouco sobre isso. Eu queria dar umas dicas para vocês, porque nesse mundo de internet, parece bobeira, irmãos, mas tem hora que a gente também ser reconhecido, no sentido assim, estamos falando da igreja tal, a igreja X, a igreja A, Z. É interessante isso, porque criamos corpo e expressão. Nesse mundo pluralista, porque você há de convir comigo que nós vivemos no plural, a gente acaba se perdendo, né? Pode ver.
Somos protestantes? Somos, mas de que linha? Pode ver que muita gente acha que a gente é que nem os macedinhos. A gente não tem nada a ver dos macedinhos. Então, a gente não pode, muitas vezes, fazer certas coisas que a gente já é mal visto, já é rotulado. Então, é importante a gente também se sedimentar, levantar algumas bandeiras, ter uma identidade, para até poder não ser ter semelhanças a alguns grupos. Tá bom? Deu o horário. Deu horário. Vamos terminar agora. Beleza até aí, meus irmãos? Ok. Ok? Querem fazer alguma pergunta? Não, só queria dizer que a igreja, acho que já falou desse segundo ponto, né, a existência, né, porque a igreja primitiva, ela não é conhecida por esses ícones, ela é conhecida pela conduta dela, tanto é que ela foi taxada de forma pejorativa de cristão, pequenos Cristo, pela Exato. conduta que eles tinham, eles não vinculavam as coisas do mundo, né? Sim, mas eu quero até acreditar, Júnior, que não foi nem de maneira pejorativa ali. Ali foi de maneira, eu diria, atribuindo valor ali, nesse caso. Dando aquela conotação de que eu vejo neles que eles seguem tanto que eles são cristinhos. Mas Né? foi pejorativo, sim, porque teve a ideia de menosprezo naquele tempo, até porque era chamada a seita do caminho. Sim, é. Não, geralmente a maioria dos nomes, elas nascem do pejorativo mesmo, né? Mas eu também quero acreditar... Eles não eram aceito, né? Eles não eram aceitos, né? Ah, sim, nesse sentido, sim. Por essa questão, sim. Mas sabe aquela questão, Júnior, de realmente fazer valer, como foi, por exemplo, os profetas, nos dias da escola do profeta? É isso que eu vejo ali um servo de Deus. Né? Não. Agora, é óbvio, o pejorativo nasce dos opositores, né? Claro. O pejorativo nasce desses líderes religiosos que difamam. Mas eu também entendo que, mesmo que possa ter sido pejorativo, o tiro saiu pela culatra, porque era uma igreja realmente muito sal e que vivia esse princípio de ser muito sal e muito à luz, né? Mas eu entendi seu comentário e ele não deixa de ser realmente coerente, né? Porque, de fato, os opositores podem ver que Jesus ele era visto como o quê? Como um herege, como um lunático. Se Jesus era visto, né? Imagina os discípulos, né? Mas é isso aí. Agora, a gente vai trabalhar agora nesse segundo bloco, irmãos, porque eu quero poder trabalhar um pouco mais dentro dessa identidade existencial da igreja. Tá bom? Beleza, meus irmãos? É o que vale, né? É o que vale. Tá joia? Fechado? Vou parar a gravação aqui. Permaneça um minuto na classe, que eu queria falar algo sobre o próximo módulo, tá bom? Por favor. Eu vou interromper a nossa gravação.